Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História, bem-vindos ao canal. Se você chegou aqui é porque você deve estar procurando informação sobre as provas de medicina da Santa Casa ou provas em geral de vestibular. Então, se você está na preparação para os próximos vestibulares e Enem, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que assim, todos os vídeos, não só de resolução, mas de outros assuntos relacionados ao conteúdo de história, você vai ficar sabendo e assim você vai melhorar a sua preparação. Além disso, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário link para as minhas redes sociais, aonde você também vai saber não só de novos vídeos, mas de cursos, orientação de estudo, outras coisas que eu vou disponibilizar agora ao longo do ano, especialmente agora para o segundo semestre de 2021. Nesse vídeo especificamente, eu vou falar da prova de 2020 da Santa Casa de Medicina, a prova que foi aplicada aos alunos de medicina. Existe uma outra prova aplicada aos alunos que prestavam os outros cursos. Eu também vou fazer a resolução dessa prova e vou deixar fixado aqui, tanto na descrição do vídeo como no card desse vídeo. Mas vamos lá, a resolução. Primeira coisa, a prova começava na questão 22, tinha uma imagem e você via o seguinte enunciado: observe a reprodução do Retábulo dos Sete Sacramentos, 1445, de Roger van Weyden. A pintura pertence ao Museu Real de Belas Artes de Antuérpia, na Bélgica, e reproduz uma arquitetura tipicamente. Então, vamos lá. A obra é do século XV, 1445, mas a pergunta da questão é sobre o estilo arquitetônico que está representado na imagem. Então, pessoal, vamos olhar atentamente para o cenário dessa obra. Você vê o que seria o interior de uma igreja, né, um Cristo crucificado e várias pessoas. E aí você tinha as alternativas. Então vamos lá, essa é uma prova da Fundação VUNESP, todas as questões de imagem da Fundação VUNESP, você tem que olhar as alternativas e voltar à imagem. Então, primeiro, item A, uma arquitetura clássica, considerando os arcos redondos de inspiração romana. Pessoal, os arcos romanos são os arcos com o topo arredondado. Se você olhar aqui na imagem, você vai reparar que os arcos dessa igreja são do tipo ogival, ou seja, eles não são redondos, eles são pontudos, vamos dizer assim. Essa questão, inclusive, é muito parecida com uma questão da Unesp, feita sobre a Catedral de Notre Dame, mas que aí usava uma fotografia do interior da igreja. Então, não é uma arte clássica, que seria algo da arquitetura grega ou da arquitetura romana. B, gótica, considerando as linhas ascensoriais da construção, ou seja, a verticalidade, a ideia de uma construção com uma altura, né, um pé direito, como a gente chama na arquitetura, muito elevado. Barroca, considerando a oposição entre as figuras e o espaço. Bom, mas a arquitetura barroca teria outras características, né? Você não tem essa elevação toda, você teria uma outra forma de ornamentação, uma outra forma de elementos. B, renascentista, considerando a utilização de colunas de mármore. Pessoal, muita gente marcou direto o renascentista por conta do período em que a obra foi feita, século XV. Mas a obra é feita num contexto do Renascimento, porém, o tipo de igreja, o tipo de arquitetura das catedrais europeias é tipicamente gótico. Por isso que a alternativa correta, no caso aqui, é a alternativa B. Tá? Então, não confunda o movimento artístico do qual essa imagem faz parte com o cenário que essa imagem visava reproduzir. Então, aqui era uma pintura que era feita no Renascimento, mas que mostrava uma arquitetura estilo gótico, uma catedral. E o E, maneirista, considerando a fusão de estilos construtivos diversos. Mas aí o maneirismo teria a ver um pouco com o neoclássico, já seria um estilo do século XIX. É interessante como a Unesp, nas suas provas, né, a Fundação VUNESP,
é bastante repetitiva. Tem várias questões do mesmo tipo sobre estilos arquitetônicos, referências à imagem, à fotografia, tá? Eu vou também deixar aqui na descrição e no final desse vídeo um link para todas as resoluções de prova da Fundação VUNESP. E aí você vai ver como esse tipo de questão é padrão nas provas da Unesp. É muito repetitivo o estilo de questão desses vestibulares. O que, de novo, se você está se preparando para fazer um vestibular da Fundação VUNESP, eu recomendo que você se inscreva no canal e olhe todas as resoluções, estude por elas, estude pelo padrão do vestibular que você vai prestar. Isso ajuda muito. Você tem que conhecer a prova. E no caso da Fundação VUNESP, ela tem um facilitador, já que ela faz não só o vestibular da Unesp e da Santa Casa, mas vários outros exames. A questão 23 dizia o seguinte: Ninga foi uma guerreira destemida, que liderava pessoalmente seus exércitos, governando partes distribuídas pelo Dongo e por Matamba. Controlou boa parte das rotas do tráfico que traziam escravos do interior e não deixou que os portugueses penetrassem nos sertões angolanos. Então, aqui a gente está falando de uma guerreira na região de Angola que controlava ali rotas de tráfico, óbvio, tráfico negreiro, tá? Então, ele vai falar o seguinte: os vínculos entre os portugueses e Ninga eram essenciais para. Então, vamos lá. Relação entre os portugueses e uma guerreira, né, africana que controlava rotas de tráfico. Pessoal, essa questão vai se referir às relações entre os portugueses e populações africanas que eram fundamentais para a manutenção, para o funcionamento do tráfico negreiro português. Então, havia isso. Os portugueses eles se associavam muitas vezes a populações locais para que essas alianças viabilizassem o acesso dos portugueses ao tráfico de escravos. Então, vamos lá. A. Proteção dos povos da África Atlântica frente aos traficantes de escravos. Bom, mas os portugueses não queriam proteger os povos africanos dos traficantes de escravos. Eles queriam, sim, explorar o potencial comercial do tráfico negreiro. Então, não pode ser o item A. B. Manutenção de portos de abastecimento de caravelas a caminho do Oriente. Só que tem um detalhe. A região com portos de abastecimento de caravelas seriam regiões litorâneas. E o texto deixa bem claro que essas rotas eram rotas no interior. Sertão é uma forma de se referir ao interior dos territórios. Então, não são áreas litorâneas que serviriam de entreposto para as caravelas. C. Controle militar português sobre as rotas atlânticas recém-descobertas. Bom, de novo, os portugueses tinham controle sobre as rotas atlânticas, porém, o texto fala de relações que se dão no interior, né? A relação entre os portos negreiros do litoral da África e as áreas do interior de onde vinham os escravizados. Então, não pode ser o item C. Item D. Fornecimento de mão de obra para a indústria açucareira no Brasil. Pessoal, basicamente, o interesse central, né, do tráfico negreiro, que era abastecer o Brasil colonial com mão de obra, e a principal atividade do momento era a produção de açúcar. Então, alternativa D. E. Comércio de produtos coloniais brasileiros para as tribos do território angolano. Mas aí, de novo, isso não seria algo do qual os portugueses dependeriam das relações com a personagem citada no texto. Então, o texto é claramente sobre tráfico negreiro e a forma como os portugueses obtinham esses escravos na África. Então, alternativa D, tá? Também um tema bastante recorrente nos vestibulares da Fundação VUNESP nesses últimos anos. Questão 24. Assim que os distritos ricos começaram a vomitar metal, cresceram as vilas em muitas regiões inóspitas. O Planalto do Norte do México, por exemplo, onde antes só haviam vivido populações esparsas,
as estradas e o comércio expandiram-se rapidamente à medida que se desenvolveram novos circuitos econômicos energizados pela mineração. Nas colônias espanholas da América, a exploração de metais preciosos implicou. Então, bom, ele aqui está mencionando no texto que assim que se começou a extrair os metais preciosos de determinadas regiões, né, começou a ter um processo de ocupação dessas áreas, até então desabitadas, e especialmente o surgimento de vilas. Então a gente pode considerar que tem uma questão também da urbanização, da forma como a colonização espanhola se processou, que é bem diferente da colonização portuguesa, né, que foi muito mais voltada ao meio rural, à produção agrícola, né, com a exceção da região de Minas Gerais durante o ciclo do ouro, que aí sim se aproxima de algumas características da ocupação territorial da América Espanhola, né, de você povoar regiões mineradoras e criar em torno dessas áreas núcleos urbanos. Então vamos olhar as alternativas. A proibição metropolitana de utilização de mão de obra indígena na economia mineradora. Pessoal, o texto não fala nada sobre a mão de obra, mas vamos lá. Na América Espanhola, a mão de obra fundamental era a mão de obra indígena, tá? Formas diversas de trabalho compulsório indígena. Embora em algumas regiões, onde não haviam mais indígenas para escravização por conta do genocídio dessas populações, tenha também ocorrido a importação de escravos africanos. Mas, via de regra, se processou a economia mineradora na América Espanhola como mão de obra escrava, indígena. Então, item A está errado. B. O processo de enriquecimento monetário dos mais tradicionais povos ameríndios. Pessoal, esse processo, a economia colonial, não enriqueceu as populações indígenas, enriqueceu os colonizadores. Então, item B, errado, né? Uma questão até de bom senso. C. Confronto militar entre colonizadores espanhóis e ingleses pelo domínio das minas. Também não. Não havia um confronto com ingleses pelo domínio dessas áreas do interior da América. Entre espanhóis e ingleses, de fato, houve conflitos muito em torno das regiões do Caribe, das rotas comerciais ali, né? A pirataria no Caribe, mas não na área de mineração, né? Mas havia sim disputas pelo transporte, pelo controle das rotas transatlânticas. Então, item C está errado. D. Transformação histórica de territórios com a internacionalização das atividades econômicas. Então, está falando da transformação de território, essa região inóspita que passa a ser habitada, né? Internacionalização de atividades econômicas locais é que talvez gere um pouco de estranhamento, mas é aquela questão da atividade mineradora já ser praticada pelos indígenas. E o que se refere a essa internacionalização? Essa atividade vai ser apropriada pelo espanhol, pelo colonizador, e vai se tornar internacionalizada. Por quê? Porque é uma atividade realizada na América, mas cujo foco é o enriquecimento da Europa. Então, vamos ler só o item E para ver qual é o melhor. Aparecimento de uma burguesia ameríndia, politicamente contrária ao domínio colonial. Só que para o item E estar correto, você teria que considerar que a atividade mineradora enriqueceu uma elite indígena, coisa que não aconteceu. Então aqui a melhor alternativa de fato era a alternativa D, que fala da relação entre a ocupação do território e o desenvolvimento de uma atividade econômica voltada, obviamente, aos interesses dos europeus. Então, vamos passar aqui a questão 25, que falava o seguinte: sistema colonial havia engendrado um grupo heterogêneo de regiões, com poucas ligações entre si e nas quais prevalecia, no interior da elite branca, uma identidade dupla face, lusitana e regional. Então aqui agora a gente já está falando do Brasil colonial. E estamos falando das áreas desenvolvidas economicamente, mas que de fato não estabeleciam vínculos entre si, né? Então eram áreas
de desenvolvimento econômico, mas ligadas muitas vezes com mais ênfase à Europa e ao tráfico negreiro do que entre essas áreas. O excerto alude a uma condição histórica, agravada com a permanência da escravidão em escala nacional. Não, né? Está falando dessa falta de vínculo entre as regiões. Manipulada pelos interesses econômicos ingleses na América. Olha lá, de novo, essa insistência em colocar sempre os ingleses como os grandes agentes dentro de colônias que não são inglesas. No caso, na 24 fala da América Espanhola, na 25 fala do Brasil. Também não. Os ingleses não tinham interesse no interior das colônias. Então, não tem por onde. C. Debilitadora da política externa brasileira na América do Sul. Mas, bom, no período colonial, não haveria uma política externa brasileira, porque o Brasil não era um Estado nacional. O Brasil era uma colônia. Então, não haveria por que existir relações de política externa entre o Brasil e a América Espanhola. D. Enfrentada pela organização institucional do país durante a independência. Então, o fato de você não ter essa interligação entre as regiões do Brasil, com o Brasil independente, isso teve que ser enfrentado? Talvez. Mas vamos ver se não tem algo melhor. E, derivada de diferenças culturais das sociedades indígenas brasileiras. Só que para o item E ser válido, você teria que considerar então que o elemento indígena seria o elemento primordial da organização do Brasil colônia, coisa que não é. Então vamos lá, a melhor alternativa é a item D mesmo, enfrentada pela organização institucional do país durante a independência. O que isso quer dizer? Pessoal, a partir do momento em que o Brasil se torna independente, você vê por parte do Estado um esforço em fazer duas coisas. Primeiro, estabelecer um governo centralizado que controlasse todas as regiões do Brasil, acabando com uma tendência muito forte derivada dessa situação econômica de fragmentação do território, de separatismos. E uma outra questão era o seguinte, né? A necessidade de desenvolver uma economia nacional, uma vez que você não tinha mais como ficar dependendo do fornecimento de certos recursos do exterior, de importações. Era interessante para a economia brasileira desenvolver maiores vínculos locais. Óbvio que isso passava pelo interesse de estabelecer uma unidade política para o Império. Então, o item D é o melhor, embora pareça que a resposta não se refere exatamente, né, ao tema do texto, né? Mas isso também acontece com uma certa frequência, né? O texto é só um pretexto para você trabalhar um outro assunto. Questão 26. Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à fedantina quente de um porto, num silêncio de mato e de febre amarela. Faziam as suas necessidades nos trens de animais onde iam. Jogávamos num pavilhão comum em São Paulo, amontoados, num carro de bois. Chegavam uma tarde às senzalas, de onde acabava de sair o braço escravo. Então, aqui é um texto que fala da transição da escravidão para o trabalho livre de imigrantes, né? E mostra, obviamente, a precariedade das condições com as quais esses imigrantes chegam ao Brasil, né? A precariedade do transporte e a própria questão da senzala, né? Dos ambientes de senzala continuarem a ser utilizados agora para hospedar, né, essa mão de obra livre. Então, a alternativa vai ter que ir nessa linha, né? O autor descreve a constituição de bairros de imigrantes vindo de áreas rurais nas metrópoles urbanas. Não, ele não está mostrando isso, ele está mostrando a chegada desses homens ao Brasil e mais, né? O deslocamento para senzalas, o que já implica a ida desses imigrantes para uma área rural. Então, ele está falando aqui de imigrantes que vinham para o Brasil desempenhar atividades agrícolas. B. As etapas do deslocamento da mão de obra imigrante dos países de origem até as propriedades agrícolas. Sim, ele fala do navio, ele fala do trem que leva
até o interior ou até São Paulo, né? Ele fala de São Paulo, né? Aquela coisa da hospedaria dos imigrantes, aquele vínculo todo, né? E fala da senzala, que é uma estrutura tipicamente da zona rural brasileira. Mas vamos ver as outras. C. Os fatores de expulsão de trabalhadores imigrantes das sociedades europeias para o mercado brasileiro. Bom, o texto não fala em nenhum momento por que essas pessoas deixavam a Europa rumo ao Brasil. D. Melhoria das condições materiais de vida dos colonos imigrantes nas fazendas paulistas. Não, está falando da chegada deles, não está falando de uma evolução das suas condições de vida nessas fazendas. E aí, os conflitos motivados por diferenças socioculturais entre a população imigrante e a mão de obra escrava. Também não, ele não está falando da relação existente entre essas duas populações de trabalhadores. Então, não pode ser o item E, teria que ser aqui mesmo o item B. É a melhor alternativa para a questão 26. E aí nós temos a questão 27 e 28 com o mesmo texto do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, clássico da história econômica nacional. A base estatística mais sólida de que se dispõe a partir do Censo Econômico de 1920 permite formar-se uma ideia mais precisa do ritmo de crescimento da economia brasileira. Entre aquele ano e 1929, a taxa média anual de crescimento do produto foi da ordem de 4,5%. Vou grifar porque deve ser uma informação importante. No período compreendido entre 29 e 37, essa taxa se reduz a 2,3%. Mas repare que continua havendo um crescimento, só que ele é menor. Então, continua tendo um crescimento, porém em uma velocidade menor. No decênio seguinte, 37 a 47, há uma ligeira elevação para 2,9%. E, finalmente, no último decênio, 47-57, assinala-se uma elevação substancial para 5,3%. Ou seja, ele está falando que até 29 você tem um crescimento considerável, né, dados os números aqui. Depois esse crescimento cai e se mantém em níveis muito baixos até o pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial termina em 45. E aí você tem de 47 a 57 um crescimento substancial de 5,3. Então vamos lá. Ele vai perguntar a que se referem esses números, né? Questão 27. A queda da taxa média de crescimento da economia brasileira de 4,5% para 2,3%, então estamos falando do fenômeno que acontece em 29, deveu-se. Bom, temos que falar da crise, né? Temos que falar de algo ligado àquela condição toda de crise e, basicamente, pensar que nessa época a principal economia brasileira era a exportação de café. A. Perda de poder político da burguesia industrial com a queda da Primeira República Brasileira. Pessoal, durante a Primeira República Brasileira não havia uma burguesia industrial dominante no cenário político, porque o Brasil ainda era um país em processo de industrialização só nos anos 30. O Brasil era um país agrário. Então, o que dominava a política era o coronelismo, eram as oligarquias rurais. B. A montagem pelos países imperialistas nas colônias africanas de empresas agrícolas concorrentes com as brasileiras. Não porque a produção de café, que era o nosso principal produto, não aconteceu de forma concorrencial na África. Então, o item B também não faz sentido. C. Dívida crescente dos grandes produtores agrícolas com o capitalismo financeiro anglo-americano. Só que aí que tá. Durante esse período, você tem o Convênio de Taubaté, que foi a compra, sim, de café excedente pelo governo dos fazendeiros. E, na verdade, quem se endividava não eram os cafeicultores, era o Estado brasileiro. Então, esse detalhe invalida a alternativa C. D. Falência do Estado brasileiro devido aos gastos com a política de proteção de preços do café nos mercados externos. Ou seja, uma crise causada pelo endividamento do Estado brasileiro associado ali ao contexto
da política de proteção ao café, o convênio de Taubaté, esse tipo de medida. Pode ser. E aí, a contração do mercado consumidor internacional com a crise das economias capitalistas desenvolvidas. Aí sim faz referência direta à crise de 29. Por que não pode ser o item D? Pelo seguinte, no período de 30 até 37, né, que é o início do governo do Getúlio Vargas, você já tem o início de um processo de industrialização feito pelo Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro não poderia estar falido, como a alternativa D aponta. A alternativa correta é a E. Com a crise de 29, os países que importavam café, sobretudo os países europeus e os Estados Unidos, tiveram uma retração do seu consumo e isso impactou a economia brasileira, que ainda era extremamente dependente da cafeicultura, né? Diferente do que vai ser nos anos seguintes, já com o processo de industrialização em curso. E aí ele vai falar dos dois últimos períodos descritos no texto. Os dois últimos decênios referidos pelo excerto, 37 a 57, correspondem historicamente. Então vamos lá. A. Fundação de empresas estatais no Brasil e a reorganização econômica dos países industrializados no período pós-guerra. 37, Estado Novo, tá? 37 a 45, e depois de 45 a 57, nós já tivemos ali nesse meio tempo o governo do Dutra, o governo do Vargas e o início do governo JK. Então já a fase chamada de República Populista. Nesse período, o Getúlio Vargas fundou a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, nos anos 40. Então, o primeiro pedaço do item A está correto. E reorganização econômica dos países no período do pós-guerra. Também, não só a reconstrução da Europa, mas também a gente imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos saíram da crise durante a Segunda Guerra Mundial e, no período pós-guerra, deram origem ali a uma sociedade de consumo, né? Ampliação da indústria automotiva, da indústria de eletrodomésticos, né? Televisão, cinema. Uma sociedade consumista se formou nessa época. Então o item A está correto. Mas vamos ver as outras. B. Políticas econômicas liberais dos governos brasileiros e a crise das indústrias automobilísticas em escala global. Não, anos 40 e 50 é o boom da indústria automotiva mundial e o governo brasileiro nunca foi efetivamente liberal, porque sempre houve variações de uma certa intervenção do Estado na economia e também o Vargas governou a maior parte desses períodos, né, mencionados. Você tem um Estado interventor, por exemplo, no Estado Novo, e na segunda fase em que ele governou, de 51 a 54, ele criou a Eletrobras e a Petrobras, ou seja, de novo, um governo muito ativo no campo econômico. C. Equilíbrio constitucional da política brasileira e a vigência de um clima internacional de paz com o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que de 37 a 47 o Brasil viveu o Estado Novo, que era um período ditatorial, não era um período de equilíbrio constitucional. Por quê? Porque os poderes não estavam equilibrados, eles estavam concentrados. D. Socialização da economia industrial brasileira e a formação da União das Nações Anti-Imperialistas da América Latina. Bom, esse tipo de organização nem existiu, então não, está errado. Né? E socialização da economia brasileira, também não, o Brasil nunca foi socialista. E a política de neutralidade do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial pode parar, porque o Brasil foi aliado dos Estados Unidos na guerra, depois de muito tempo flertando com a Alemanha nazista, né? Então já está errado. E hegemonia mundial dos Estados Unidos com a dissolução da União Soviética também está errado. Isso é o período da Guerra Fria. Né? A União Soviética só deixou de existir nos anos 90. Então, aqui era o item A na questão 28. E aqui na questão 29, nós temos uma imagem ali de uma nota de dinheiro, né, uma nota de cruzeiro. Observe a intervenção artística de Cildo Meirelles. O
quem matou Herzog? 1975. Né? Eles carimbavam isso nas notas de um cruzeiro, porque eram as notas de maior circulação, e aí, obviamente, a ideia era, né, a mensagem se espalhar. Então, o projeto Cédula de Cildo Meirelles popularizou a crítica filosófica à ideologia governamental do desenvolvimento econômico. Não, ele não está questionando uma questão econômica, né? Ele está perguntando quem matou Herzog. Por quê? Porque o Vladimir Herzog foi um jornalista, né, chefe de redação da TV Cultura, que foi morto durante um interrogatório em dependências dos órgãos de repressão da polícia em São Paulo. Ou seja, o Vladimir Herzog é uma das pessoas que foi assassinado pelo regime ditatorial brasileiro, mas é aquele caso famoso, né, em que a versão oficial dava conta de que ele teria se matado, né, ele teria cometido um suicídio dentro de uma das salas do DOI-CODE, quando na verdade ele foi morto, e isso depois foi uma farsa para tentar disfarçar o que tinha acontecido, uma farsa totalmente ridícula. B. Comprovou a filiação da classe artística aos partidos políticos de resistência clandestina. Também não há nenhuma relação aqui com o Partido Comunista ou qualquer outro partido que tenha sido banido, né, com o advento da ditadura militar, então não está falando disso. C. Evidenciou a impossibilidade de criação artística em momentos de ausência de liberdades democráticas. Sim, vivíamos uma ditadura, mas isso não quer dizer que não havia espaço para criações artísticas, tanto que ele o fez, inclusive como forma de protesto. Então, existia censura, mas havia umas estratégias, haviam esforços para se driblar essa censura. Então, o item 6 está errado. D. Procurou atualizar a arte de contestação política brasileira com os movimentos da vanguarda europeia. Poderia até ser, mas aí você teria que ter uma referência de alguma vanguarda europeia, né, para fazer essa afirmação. Né? Acho complicado, até porque o contexto em que se vivia na Europa não demandaria um tipo de reivindicação desse teor, né? Então, meio complicado. E aí, denunciou, fora dos controles imediatos da censura estatal, uma violência política impune. Sim, ele driblou a censura. Quer dizer, isso circulava e a ideia era espalhar a mensagem, né, para que as pessoas começassem a questionar exatamente o tipo de violência que o Estado brasileiro vinha promovendo. Então aqui é a alternativa E, né? Quem matou o Herzog, né? Que é uma pergunta que na atualidade pode ser refeita, né? Quem mandou matar Marielle é uma referência a quem matou Herzog, né? Você tem também uma questão da Unicamp que usa essa cédula, né? E compara com quem matou Amarildo, que é um caso de violência policial contemporâneo, né? Também circularam essas inscrições. Questão 30. Então vamos lá, última questão da prova de história. A própria intensidade do debate dos anos 70 sobre a juventude deixou evidente que se havia rompido qualquer tipo de consenso entre as gerações, mas não foram produzidas tantas alterações como esperavam alguns militantes mais radicais. Em 1967, lá no começo eu li errado, anos 60, tô precisando de óculos, um membro dos Rolling Stones foi condenado à prisão por posse de drogas. Uma pesquisa nacional mostrou que 85% dos menores de 20 anos estavam de acordo com a sentença. Então, olha que interessante, né? Os menores de 20 anos concordavam com a prisão do membro dos Rolling Stones. Obviamente, a gente tem que pensar o seguinte, né? São jovens, crianças em grande parte, né? Mas engraçado que os acima de 20 anos, então, achavam que a prisão era injusta, provavelmente, né? Pode-se afirmar que os movimentos de contracultura e luta por direito naqueles anos
fortaleceram a ideologia conservadora das classes populares rurais. Então, isso aqui é um tema interessante, né? Vou até fazer um vídeo sobre contracultura, né? Bote aí nos comentários se vocês gostariam de outros tipos de conteúdo, não só de resoluções. Porque isso acontece muito, né? Você tem um movimento de contracultura, de contestação. A reação a esse tipo de movimento costuma ser um conservadorismo muito extremado, até um conservadorismo sobre coisas que sequer se discutia até aquele momento. Mas, nas classes populares rurais, pessoal, a galera do meio rural pouco seria influenciada pelos debates, né, em torno das questões relacionadas à prisão dos Rolling Stones e coisas, né, de um modismo muito cosmopolita, muito urbano. B. Acrescentar conteúdos novos às exigências de transformação social. Bom, que conteúdos novos, né? Contra a cultura dos anos 60, a gente vai começar a ter questionamentos sobre uso de drogas, aborto, liberdade sexual, ou seja, coisas que não eram até então questionadas, porque não fazia parte do debate. Então a gente pode dizer que a contracultura acrescentou isso a outros debates políticos que já vinham de longa data. Por exemplo, ampliação do direito ao voto, questão agrária, questão dos direitos trabalhistas. No caso dos Estados Unidos, a questão do direito dos negros, né? Então, tudo isso estava em ebulição nos anos 60. Então, aí sim, né? Agora, o C. Foram pouco relevantes do ponto de vista das manifestações artísticas. Não, galera. Contracultura está ligada diretamente ao movimento hippie, né? E o texto mesmo faz menção aos Rolling Stones, né? A banda de rock inglesa. Então, está muito ligado às manifestações culturais. D. Permaneceram ignorados pelos meios de comunicação de massa, de modo nenhum. Eles se valiam dos meios de comunicação em massa e os próprios meios de comunicação em massa também buscavam muitas vezes a estética da contracultura, né, para transformar isso em algo comercializável, né? Aí tem muito a ver com a concepção de indústria cultural do Adorno, né, de você pegar a cultura e de alguma forma tentar transformar isso em uma mercadoria, em um produto, né? Tentar disciplinar aquilo para determinados usos. E aí, limitaram-se a combater as desigualdades econômicas do capitalismo. Não, inclusive a contracultura, ela até tem um elemento anticapitalista, muito ligado, por exemplo, ao movimento hippie, mas você não tem só a questão das desigualdades, você tem a questão das liberdades individuais, você tem essa questão da sexualidade, né, da contracultura, da liberdade do indivíduo. Então, vai muito além disso. Por isso que aqui a questão 30 é a alternativa B, tá? Então, pessoal, se você gostou, deixa aí o seu like. Eu vou deixar aqui ao lado o link para outras resoluções e à medida que for aparecendo outros vestibulares e outras provas, isso aqui vai estar tudo incluído nessa playlist aqui do lado de provas específicas dos vestibulares de medicina. Então, tá lá Santa Casa, também vai ter vestibular da FAMERP, que muita gente presta, vou fazer resoluções da Albert Einstein, tá? E também das outras provas da VUNESP, para quem vai prestar outros cursos, né? Para quem é de outras áreas. Então, um abraço e até o próximo vídeo.